Hoje eu vou ensinar para vocês sobre a origem da vida. Vamos lá? Então, antes de a gente entrar no assunto sobre a origem da vida, vamos falar um pouquinho sobre a Terra primitiva, ok? Então, a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Bastante tempo que a Terra está aí, né? Pois é. Mas como era a Terra primitiva, ou seja, antes de haver vida, como era a Terra? Então, a Terra ela era inabitável. Por quê? Porque sua superfície era completamente cheia de magma, continha muitas erupções vulcânicas, ou seja, a Terra era muito quente, além de ter descargas elétricas e radiação. Por quê? Porque ainda não existia a camada de ozônio na Terra, assim não protegendo a Terra dos raios ultravioleta, fazendo com que a Terra ficasse muito quente e recebesse muita radiação. E ainda mais tendo erupções vulcânicas frequentemente e assim fazendo com que a Terra ficasse inabitável. Só que a gente sabe que nem sempre continua assim, porque hoje a gente está aqui, né? Por que isso aconteceu? Porque depois de um tempo a Terra começou a entrar no processo de resfriamento. E com esse processo de resfriamento, que aconteceu cerca de 3,9 bilhões de anos atrás, começou a acumular água na Terra. Ou seja, as águas começaram a se acumular em mares, começou a se acumular em pequenos lagos. E assim continuou o resfriamento, ela ficando mais fria, não tão quente como antes, e acumulando água. Por que essa água se acumulou? Porque antes ela só ficava no ar, como em forma gasosa. Como era muito quente, ela ficava em forma de gasosa. Como ela começou a resfriar, ficar mais fria, a forma gasosa foi para o estado líquido, se acumulando em pequenos pontos, transformando em mares, lagos e etc. Com esse resfriamento da Terra, a humanidade ou a vida na Terra só apareceu depois de 3,5 bilhões de anos atrás. Ou seja, se a Terra tem 4,5 bilhões de anos e a vida na Terra só apareceu cerca de 3,5 bilhões de anos atrás, então cerca de 1 bilhão e pouquinho de anos a Terra ficou totalmente sem vida, apenas existindo, porque ela era muito quente, não tinha como haver vida. Então, com os resfriamentos, com o tempo, começou a surgir vida na Terra. Mas só que esse surgimento só ocorreu em cerca de 3,5 bilhões de anos atrás. Então, se a Terra tem 4,5 bilhões e a vida na Terra só apareceu em 3,5, 1 bilhão de anos a Terra passou inabitável, sem vida nenhuma. Só depois dos resfriamentos e acumulando água, e com o tempo foi que surgiu o primeiro sinal de vida na Terra. Mas aí veio a pergunta: como surgiu o primeiro ser vivo? Então, com isso veio muitas teorias. No todo, vieram duas teorias, que é a teoria de abiogênese e a teoria da biogênese. E o que são cada uma delas? A teoria da abiogênese explica que um ser vivo pode nascer de um material bruto. Ou seja, eles explicavam que até receitas de como você criar um rato, ou entre outras. Uma dessas receitas que eles falavam era que se você pegasse uma blusa que você usou e ela tivesse suada, colocasse em um canto escuro da sua casa e deixasse lá e fosse acumulando, iam nascer ratos daquelas roupas. Por quê? Porque eles diziam que por causa da energia nasciam os ratos. Eles também acreditavam que era o clima do pântano
que tinham energia que faziam nascer os sapos. Então eles acreditavam isso, que a vida podia nascer de matéria inanimada, ou seja, material bruto, material sem vida, podia surgir vida. Então, a teoria da abiogênese explicava isso. Só que também tinha a teoria da biogênese, que somente seres vivos surgiam de seres vivos, que é a mais explicada para nós hoje em dia. Só que eles ficavam nessa, a biogênese é certa e a biogênese é certa. Nisso, um homem chamado Red resolveu fazer um experimento para provar que a biogênese é que era certa. E qual foi o seu experimento? Ele fez um experimento com 3 potes, onde um pote ele colocou, nos 3 potes ele colocou um alimento dentro, onde que um estava fechado, o outro estava com um lenço em cima e o outro estava aberto. Nisso ele deixou os 3 potes lá e ele disse que apenas o pote que estaria aberto era o que ia aparecer vida. E realmente isso que aconteceu, porque o pote que estava aberto, a mosca poderia chegar perto da comida e assim nasceriam larvas. Só que no pote que estava fechado, ela não conseguiria nem sentir o cheiro para chegar na fruta ou no alimento. Já no que estava com um pano, ela conseguia ver que a fruta estava lá, mas ela não chegava até ela. Sendo assim, comprovando que a biogênese era mais eficaz. Só que quem acreditava na abiogênese disse assim, tá bom, isso pode ser até certo, mas isso só prova para animais e pessoas e essas coisas. Mas para micro-organismo, a biogênese aqui é real. Eles continuaram acreditando na biogênese, só que só para micro-organismo. E para provar isso, Needham, que era defensor da biogênese, fez um experimento para provar que a biogênese era real. Em seu experimento, ele pegou um pote e colocou um caldo dentro, um caldo nutritivo. Podia chamar de caldo de carne e essas coisas, um caldo nutritivo. Ele pegou esse caldo, depositou no pote e ferveu. Depois que ele ferveu, ele deixou lá por um tempo. Quando ele voltou para olhar, ele viu que tinha micro-organismo dentro desse caldo. E o que foi que ele achou? Ele disse o quê? Mesmo eu fervendo o caldo, matando todos os micro-organismos, mesmo assim, depois que esfriou, voltou a ter micro-organismo. Então, foi assim que ele disse, então a biogênese existe, a biogênese é real. Só que Spallanzani não gostou muito e ele falou, vou fazer um experimento em cima do seu para provar que a biogênese é real. Então, Spallanzani, não satisfeito com o experimento que Needham fez, ele fez seu próprio experimento em cima dele. E qual foi o seu experimento? No seu experimento, ele pegou o pote, só que em vez de tampar com qualquer coisa, ele derreteu a pontinha do pote, era um pote de vidro, então ele derreteu a pontinha, fazendo com que ele fechasse totalmente, não tinha como passar nada. E nisso, o caldo que estava dentro, ele ferveu da mesma forma e esperou. Depois de um tempo, ele viu que não apareceu micro-organismo. Só que Needham não ficou satisfeito. Needham era o defensor da biogênese. Ele disse, você ferveu demais e quebrou a energia do caldo, por isso que não nasceu mais vida. Então, Spallanzani, para provar que não tinha energia nenhuma, ele quebrou o vidro e deixou lá. Assim, apareceu novamente os micro-organismos. Só que Needham chegou e disse assim, depois que você quebrou o pote, ele entrou em contato com o ar e voltou a energia, por isso
que nasceu vida novamente. Spallanzani, mesmo ele sabendo que estava certo, ele não tinha nenhum argumento para falar contra Needham. Então, por um tempo, ficou-se acreditando que a biogênia era real. Porém, apareceu outro homem chamado Pasteur, que também era defensor da biogênia. E ele conseguiu comprovar que a biogênia era real, ainda em cima do experimento de Needham. Ele fez a mesma coisa, só que em vez disso, o seu pote ele tinha uma curvatura, igual vocês estão vendo aí no exemplo. Esse pote tinha uma curvatura. Ele colocou o caldo dentro, da mesma forma que Needham, e ferveu o caldo. Depois de ferver, ele foi e deixou lá por um tempo. Quando ele voltou, viu que não apareceu micro-organismo. Então, mesmo com o contato do ar com o caldo, não apareceu vida naquele caldo. Por quê? Por causa da curvatura da ponta do pote, os micro-organismos ficavam presos nessa volta e não chegavam até o caldo. Então, assim, não continha vida. Então, foi assim que ele provou que a biogênia era real, que um ser só podia nascer a partir de outro ser vivo. Mas então, se os seres vivos só nascem de outros seres vivos, como surgiu o primeiro ser vivo? Ainda não foi respondida essa pergunta. Então, com isso vieram muitas teorias. E as principais teorias são a teoria da panspermia, do criacionismo e da evolução química. E como é cada uma delas? Então, a primeira, que é a teoria da panspermia, ela explicava que a vida veio através de ETs, ou seja, de extraterrestres ou de meteoritos. Muitos meteoros caíram na Terra ainda. Eles acreditavam que os micro-organismos vinham nesse meteorito e aí surgiu a vida. Só que se a gente for observar, não explica muito. Por quê? Porque mesmo que talvez viesse a vida através de extraterrestres, da onde esses extraterrestres surgiu? Como foi que surgiu o primeiro? Então, essa teoria não explicava de onde veio o primeiro ser vivo da Terra, ok? Então, teve a próxima teoria, é a teoria do criacionismo. E o que é essa teoria? A teoria do criacionismo, ela explica que a vida surgiu a partir de um Deus, ou seja, o Deus criou tudo do jeito que é hoje. E nisso, essa teoria também acredita no fixismo. E o que é o fixismo? O fixismo é quando uma espécie não evolui. Então, a teoria do criacionismo, ela diz que os humanos foram criados do jeito que são. Os cachorros foram criados do jeito que são. Eles não evoluíram. Eles foram criados a partir de um Deus do jeito que eles são. Então, essa é a teoria do criacionismo. A próxima teoria é a teoria da evolução química. Ela explica que seres vivos surgiram por associação de moléculas. Ou seja, algumas moléculas se juntaram e com o tempo apresentou vida, e com o tempo elas foram evoluindo até se transformar num ser vivo, como a gente é acostumado a ver hoje em dia. Só que, para provar essa teoria, a teoria do criacionismo, um homem chamado Miller, ele fez um experimento. Nesse experimento, ele simulou a Terra primitiva. E no final, ele observou que as moléculas inorgânicas que ele tinha formado, moléculas orgânicas, como assim? Ele simulou tudo, simulou a água em forma gasosa, choques térmicos, choques elétricos, tudo que tinha na Terra, ele colocou dentro de um pote e foi
colocando tudo junto. As moléculas inorgânicas se transformaram em moléculas orgânicas através de aminoácidos. Então, assim, com esse experimento, ele deu grande engajamento à teoria da evolução química, né? Que os seres humanos foram evoluindo. Uma observação, que vocês têm que prestar atenção nessa observação. A biogênese ocorreu. Lembra que eu falei lá da biogênese no começo, que a biogênese foi descartada? Mas se a gente for por o experimento de Miller, um material inorgânico, ele transformou em um material orgânico. E com o tempo esse material foi se evoluindo, se juntando com outros materiais e foi surgindo vida. Então, a biogênese aconteceu lá no primeiro ser vivo. Pois é, só que não se confunda. A biogênese aconteceu apenas uma vez, que foi para criar o primeiro ser vivo, ok? Hoje em dia não pode acontecer a biogênese. Por quê? Porque antigamente, a Terra não é o mesmo jeito de como a Terra é agora. Então, hoje em dia não tem como acontecer a biogênese. Só aconteceu uma vez, que foi na Terra primitiva, ok? Outra observação. No experimento de Miller, ele não conseguiu fazer um animal, não. Ele só conseguiu transformar um material orgânico, só conseguiu transformar um material inorgânico e orgânico. Ele não conseguiu transformar em vida. Por quê? Porque para ele fazer isso, precisava de muitos anos de evolução. Vocês podem observar que a Terra passou 1 bilhão de anos sem vida. Então, foi muita evolução até que ocorreu o primeiro ser vivo, nasceu o primeiro ser vivo, vamos falar assim. Só que com isso, agora que a gente sabe como foi que apareceu o primeiro ser vivo na Terra, como era que esses seres vivos se alimentavam, como era que aconteceu a evolução do seu metabolismo. E nisso também existia duas teorias, a teoria heterotrófico e a teoria do autrotróficos. E o que era que essas duas teorias explicavam? Então, a teoria de heterotróficos, elas explicavam que os primeiros seres vivos eram heterotróficos. Claro que uma teoria ia alegar ela mesma. Então, eles acreditavam que esses seres heterotróficos viviam nos mares e nos lagos. E eles se alimentavam a partir de açúcares que eles quebravam junto com o gás carbônico, que assim eles transformavam em energia. Então, eles pegavam açúcares, quebravam e transformavam em energia. Sendo assim, depois disso, foi que surgiu a fotossíntese. Por que surgiu a fotossíntese? Por causa que, como eles estavam se alimentando nisso lá antigamente, não tinha muitos recursos. Então, o alimento foi ficando escasso. E a partir disso, foi que começou a ocorrer a fotossíntese, que é aquele negócio que a planta faz, que pega o ar, depois ela pega o ar carbônico, que era o que tinha na Terra, e depois jogava o gás oxigênio. Então era assim, depois da fermentação, foi que surgiu a fotossíntese, porque por causa da escassez de alimento. E assim, depois que surgiu a fotossíntese, foi que começou a surgir os seres que se alimentavam do gás oxigênio. Porque depois que surgiram os primeiros seres, que eles produziam energia a partir do gás carbônico e liberavam o gás oxigênio, começou a aparecer os seres que se alimentavam, que produziam energia a partir do gás oxigênio. Então assim ficou nessa ordem. Primeiro, na teoria do heterotróficos, a teoria era o seguinte, que primeiro surgiram os seres que se alimentavam a partir da fermentação, produziam energia a partir da fermentação, depois da fotossíntese e depois os que respiravam. Lembrando que na Terra primitiva não existia gás oxigênio.
Os gases que existiam na Terra primitiva eram metano, amônia, hidrogênio e o vapor da água. Eram os únicos gases que tinha na Terra primitiva. O oxigênio só veio aparecer depois da fotossíntese. Então, essa era a teoria do heterotróficos. Mas também tinha os autotróficos. E o que eram esses autotróficos? Eles acreditavam que os primeiros seres vivos produziam seu próprio alimento, sua própria energia. Diferente dos heterotróficos, que eles começaram a partir da quebra dos açúcares, que eles produziam energia. Já os autotróficos, eles produziam seu próprio alimento. Então, o que é que eles acreditavam? Eles acreditavam que os primeiros seres vivos também viviam nas profundezas dos oceanos, não nos lagos e mares, nas profundezas dos oceanos. Com isso, eles acreditavam que as bactérias fabricavam energia a partir do sulfeto ferroso e o gás que vocês estão vendo aí, que eu não sei falar direito, é o sulfênico. Esse gás aí. Então, eles acreditavam que as bactérias fabricavam energia a partir desse gás, que era chamado de quimiosintetizantes. Essas bactérias quimiosintetizantes, ou seja, elas produziam seu próprio alimento. Aí eles dizem que depois que surgiram as bactérias que fabricavam sua própria energia, que eram os quimiosintetizantes, foram que surgiram depois os que faziam a fermentação, depois os que faziam a fotossíntese e depois os que faziam a respiração. Então, esse é o assunto sobre teoria da vida. Basicamente é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Obrigada por ter assistido. E se você não entendeu nada do que eu falei aqui, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição de um professor que ele explica super bem. Inclusive, eu aprendi com ele, ok? Espero que tenha gostado do vídeo. Um beijo e tchau!